Salve, salve colorados, aqui o canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque é um canal feito de torcedor para torcedor. E eu vou começar falando para vocês que os ingressos de Inter e Flamengo, jogão de domingo, às 11 horas da manhã, estão esgotados. A torcida do Inter comprou a ideia e vai em peso para cima do Flamengo nesse jogo que deve ser o nosso jogo até agora, o adversário mais qualificado que a gente vai enfrentar na temporada, o grande jogo, o primeiro grande adversário top mesmo que a gente vai enfrentar no ano de 2023, né? E que nos traz lembranças, né, não muito boas lá daquele Brasileirão, que a gente não vai nem tocar no assunto aqui no vídeo, mas o Brasileirão de 2020 que tudo conspirou para que o Flamengo fosse campeão e o Inter ficasse na segunda posição. Mas antes de falar sobre o jogo em si, Inter e Flamengo, eu queria colocar aqui algumas questões sobre qual Inter que chega para essa partida. Qual é o grupo de jogadores que nós temos, porque ontem fechou a janela de transferências, o Mário Fernandes, ele largou o Inter, né? Assim como ele já tem o costume na história da carreira dele de ser Fujão, né? Ele tinha já o apelido de Fujão, não foi diferente aqui no Inter, ele caiu fora e aí deixou ali o Internacional, a princípio para se aposentar ou para jogar por outro clube, mas o fato é que ele não joga mais pelo Inter, e isso pegou todo mundo de surpresa. Inclusive no momento que eu postei o vídeo de ontem, eu terminei de postar o vídeo de ontem, surgiu a notícia, eu pensei, poxa, que pena, né, vai ficar pro vídeo de amanhã, mas beleza, ficou pro vídeo de hoje, e a gente fala hoje, não só sobre o Mário Fernandes, mas eu queria falar sobre os 3 grandes erros, assim, claro, e se eu fosse falar sobre os erros da gestão Alessandro Barcelos, de um modo geral, eu precisaria de algumas horas aqui no YouTube para abordar todos esses itens. Reduzindo um pouco para não ser tantas horas, a gente falaria sobre os erros de contratações da gestão Barcelos. Aí talvez no vídeo de 1 hora, assim, a gente conseguiria abordar todos os erros de contratação da gestão Barcelos. Então eu quero reduzir um pouco mais para o vídeo não ficar tão grande, e eu quero falar sobre 3 erros. Os 3 erros de contratação que, na minha opinião, foram os 3 piores erros da gestão Barcelos, que, entre outros erros de contratação e dentro de um cenário maior, entre muitos e muitos erros da gestão Barcelos, esses 3 erros de contratação foram os piores erros de contratação e fez o Inter perder uma quantidade significativa de dinheiro. Começando pelo erro da contratação do David. Bom, todo mundo sabe que o Inter fez a contratação do David, e não é novidade para ninguém, não é notícia nova, eu só estou falando aqui sobre uma contratação que essa direção fez e que a gente precisa abordar esse assunto, a gente precisa conversar sobre isso. David, na época, o Inter pagou 11 milhões de reais por 30% do valor do jogador, do passe do jogador, né? 30% dos direitos do jogador, o Inter pagou 11 milhões de reais. Foi um jogador que nunca aprovou, até mesmo quando ele marcou gols, fez gol até em Grenal, para ver, né? Tem muita gente que diz, se faz gol em Grenal, vira ídolo. Não foi o que aconteceu, assim, ele até fez um gol lá no Grenal do Gauchão, fez um outro gol ali, enfim, teve 2 gols pelo Inter em 39 partidas, um atacante que vive de gols, né, por mais que ele fosse pela ponta, foi escalado no meio algumas vezes, mas enfim, ele não aprovou. A verdade é que ele nunca se firmou, nunca aprovou no elenco do Inter, a torcida não gostou dele, ele não se adaptou, não fez um bom trabalho e não aconteceu, né? Ele não aconteceu e foi 11 milhões de reais jogado fora. Calculei por alto, assim, mais ou menos, que ele levou em torno de 6 milhões e meio de salários do Inter, o que daria ali mais ou menos na faixa de 17 milhões e meio
Então é um dinheiro bem bom, né? Um dinheiro significativo que não dá para se ignorar. Aí a gente teve o episódio do Mikael, que foi um atleta acima do peso, que veio aqui para o Inter para emagrecer no Inter e nem conseguiu chegar no peso, ele não chegou no peso, o Inter investiu num atleta que não estava pronto e que nunca ficou pronto. Então ele jogou 12 minutos pelo Inter, estava com 92 quilos quando entrou em campo. Então, assim, uma coisa totalmente inaceitável, porque uma coisa é eu ou tu aí que está me assistindo ter 92 quilos, mas um jogador profissional de futebol ele não pode, né? Infelizmente ele não pode ter esse nível, assim, de falta de comprometimento, porque isso prejudica todo o clube. E mais ou menos em torno de 2 milhões e 800 é o valor que o Mikael teria custado, assim, aos cofres do Inter nessa breve passagem que ele teve por aqui. O que é também, né, escandaloso. E agora Mário Fernandes, né, que já tinha meio que largado a carreira, mas deu uma pausa na carreira. A gente sabe que jogador de futebol não existe pausa na carreira. E eu posso ficar mais tranquilo, eu já vi muita gente da imprensa, outras pessoas aqui no YouTube, que eu sigo e que eu respeito, que disseram que na época do Mário Fernandes, eles pensaram, não, vai ser uma boa aposta, Mário Fernandes, grande jogador. Mas eu não tinha canal no YouTube na época, você sabe que o meu canal é bem recente, né? Surgiu agora, 3 de abril. Mas assim, na época eu não vi com bons olhos a contratação do Mário Fernandes. Primeiro que a gente já tinha ali o Bustos, então tu pegar outro cara que poderia ser até um titular da lateral direita, tendo o Bustos ficaria estranho. Eu achava que seria mais interessante, então, ou ter um cara sem muita grife, assim, talvez da categoria de base, ou então contratar, assim, um lateral direito do Caxias, do Ipiranga, alguma coisa assim, entendeu? Porque lateral direito, se tu não formar na base, se tu não consegue formar um lateral direito, eu ouvi até alguns comunicadores falando sobre isso. Lateral direito reserva não se contrata, lateral direito reserva tu forma, né, na base e tudo. E aí, como não formou na base, porque assim, até agora eu não vi grande coisa do trabalho do Gustavo Grossi, né, que é o famosão aí, né, que foi contratado para nossa base, e eu só vejo a nossa base contratando jogadores. O Inter recentemente contratou 4 jogadores para a base, né, para sub-20, jogadores que já estão vindo para cá com 19 anos de idade, sabe, que o Inter não formou desde o começo, estão chegando aqui com 19 anos, mas não para o time principal, é um cara que está com 19 anos, mas não está pronto ainda e vai jogar ainda na base. Então eu não vou questionar os métodos, daqui a pouco o guri chega aqui com 19 anos, com 20 está arrebentando no time titular, por que não, né? Mas ok, nessa seara eu não vou chegar, entendeu? De dizer, não pode contratar 19 anos para base. Pode, desde que funcione, né? Não vai só encher a base de contratação e não formar mais ninguém, né? Esse que está sendo o nosso problema. A gente não está formando os guris desde cedo e está complicando isso. Mas enfim, Mário Fernandes custou aos cofres do Inter cerca de 2 milhões e meio de reais. Somando com o David, que é 17,5, e somando com o Mikael, 2 milhões e 800, são 22 milhões e 800 mil reais. Isso é uma mega sena já um pouquinho acumulada, assim, né, que o Inter jogou no ralo, né, um dinheiro jogado fora, que o Inter, né, não soube aproveitar de outra forma e acabou investindo em 3 jogadores que não poderia ter investido. E aí talvez alguém vai me perguntar, tá, mas então o clube, para ti, o clube tem que acertar todas? Não, eu não acho que o clube tem que acertar todas. Mas eu acho que tem que acertar mais do que errar, né? Que é claro, vamos combinar que se tu for tirar a questão das instabilidades políticas lá da guerra e coisa, não sobra grandes coisas que essa direção trouxe, né? Então, assim, o nosso elenco, ele se reestruturou praticamente completamente, né? Se tu for ver, os caras que estão há mais tempo no elenco do Inter hoje é o Moledo, o Johnny e o Maurício. Então, assim, o Moledo, sim, tá bem mais tempo. O Johnny subiu
da base e o Maurício veio naquela transação super vantajosa, né, da gestão anterior, que mandou o Potker e trouxe o Maurício, um baita negócio para o Inter, né? Então, assim, o que a gente espera de uma direção é que os negócios eles sejam feitos de forma mais pontual, porque muito se fala em superávit, muito se fala em saúde financeira, em economizar, em cortar custos, em fazer o clube gerar lucro, né? Vendendo o jogador, não sei o quê. Eu acho que tem que começar a saúde financeira do clube cuidando primeiro de como tu gasta o dinheiro. Em vez de fazer um monte de contratações assim sem sentido, teve outras coisas, por exemplo, renovaram com o Lindoso para depois emprestar e pagar metade do salário dele. Então, sabe, tem coisas assim que não tem nenhum sentido que essa direção fez. Então, assim, tem que cuidar muito o dinheiro que sai para que depois não faça falta quando vai fazer um investimento, né? E aí daqui a pouco tu vai querer fazer um investimento um pouco maior, não pode, por quê? Porque perdeu dinheiro com o David, perdeu dinheiro com o Mikael, perdeu dinheiro com o Mário Fernandes. Bom, é complicado, a janela tá fechada, a gente vai com o que tem. E na minha opinião, dessa janela, tem alguns jogadores que eu tenho uma esperança boa que possam trazer grandes coisas para o Internacional. O primeiro deles, que eu acho que é a esperança maior de todos, né, dessa janela, Charles Arangues, que é um cara que já passou por aqui, já conhece o caminho, né? E é um cara já formado no futebol. Talvez esse seja um cara que vai chegar para resolver. Eu não tenho certeza absoluta que o Arangues vai já chegar desempenhando um grande papel, e eu também não sei se o Arangues vai corresponder a essas expectativas que a gente tem dele. Mas eu espero que sim. Se eu fosse apostar, eu diria que ali na frente o Arangues vai ser um titular absoluto. Talvez não vai ser o melhor jogador do time, mas também não vai ser aquele cara que vai estar no time em praticamente todos os jogos e a gente vai poder contar. É um cara de segurança. A minha visão é o que eu espero. Se não for assim, se for um reserva, ou se for aquele cara que joga 2 partidas e fica fora 5, ou que joga bem um jogo e joga mal 10, aí vai ser bem decepcionante, porque eu espero um pouco mais do Charles Arangues. E outras 2 apostas, assim, entre aspas, mas que eu espero que o Inter tenha um bom retorno, que eu acredito que foram boas contratações, assim, que é para agregar mesmo no grupo. Eu tô com uma esperança boa no Campagnaro, na volância ali, pelo menos até o Gabriel voltar. Se o Gabriel voltar bem, provavelmente retorna ao time titular, mas o Campagnaro pode sim desempenhar o papel, talvez até para brigar com o Gabriel por titularidade, ainda que o Gabriel volte ao seu auge, a jogar o futebol que vinha jogando. Talvez o Campagnaro chegue nesse nível também. Não espero que ele vai chegar no nível do melhor Gabriel, mas talvez talvez ele seja uma melhor opção que o Gabriel pós-lesão. Então, não sei. É uma esperança aí que eu tenho sobre o Campagnaro. E o outro é o Gabriel Barros, que foi um grande destaque no Ituano, ainda não estreou com a camisa do Inter, mas que eu acho que esse guri tem bola no corpo. Daqui a pouco, ali na frente, eu posso estar enganado, mas essa é a impressão que eu tenho por agora. No mais, ingressos esgotados, Inter preparado, o Inter vai para enfrentar o Flamengo, e no próximo vídeo amanhã eu vou falar para vocês aquilo que eu espero da partida, a escalação que eu colocaria em campo e qual é o clima psicológico dessa partida. E eu conto com vocês aqui nos comentários, se inscreve no canal e aí eu espero vocês aqui amanhã. Valeu, gente! Até a próxima!